Olá, eu sou Breno Marques Freitas e estarei apresentando esse seminário junto ao Nicolas Ferreira Fernandes e Matheus Calegari Moizinho. Hoje vamos falar sobre osciladores, temporizadores e multivibradores. Os tópicos abordados nesse vídeo são definições gerais e funcionamento, circuito multivibrador astável, circuito multivibrador monoestável, circuito multivibrador biestável, gerador de PWM. Vou começar explicando as definições gerais e o funcionamento desses componentes essenciais em sistemas eletrônicos. De início, os osciladores. Esses são os circuitos que geram sinais periódicos, como ondas senoidais, quadradas ou triangulares. Eles são fundamentais em aplicações como relógios, rádios e computadores. O funcionamento dos osciladores geralmente se baseia na realimentação positiva, onde uma parte do sinal de saída é reintroduzida na entrada do circuito, mantendo a oscilação contínua. Agora, falando sobre os temporizadores, eles são circuitos usados para medir intervalos de tempo ou criar delays. Eles são amplamente utilizados em automação, controle de processos e eletrônicos de consumo. Os exemplos mais comuns de temporizadores incluem eletrodomésticos, temporizadores de cozinha e controladores de tempo em processos industriais. Coloquei aí dois exemplos, né? Uma microlavadora portátil que possui um temporizador e uma air fryer que também possui um temporizador, que é claramente visto ali pelo potenciômetro pequeno que tem em cada uma. Agora, falando sobre os multivibradores. Eles são uma classe de circuitos eletrônicos usados para gerar sinais de onda e pulsos. Eles são divididos em três categorias principais: astável, monoestável e biestável. E esses serão mais aprofundados nos próximos tópicos desse seminário. Podemos ver aí uma pessoa que fez um projeto físico mesmo de um multivibrador estável. Eu sou o Matheus e eu vou falar sobre o circuito multivibrador astável. Ele é um oscilador eletrônico sem estados estáveis. E então ele fica alternando entre seus dois estados instáveis, né? Por causa disso, o sinal de saída dele, periódico, tem forma de onda quadrada. Esse tipo de circuito é muito utilizado em aplicações eletrônicas como temporizadores, geradores de clock, moduladores de frequência e circuitos de pulso, né? Dentre as características básicas dele, temos frequência de oscilação dependendo dos valores dos resistores e capacitores do circuito, né? De forma que a relação entre esses componentes define o tempo que o circuito permanece em cada estado, determinando assim a largura dos pulsos e a frequência da saída. E no contexto prático, ele é valorizado por sua capacidade de gerar sinais de clock precisos e consistentes, necessários para sincronizar diversas operações em sistemas digitais, né? Sua simplicidade de construção e facilidade de ajuste dos parâmetros faz ele ser uma escolha muito utilizada, né? No slide seguinte, nós temos um diagrama esquemático, né? Bem comum para o multivibrador astável usando transistores, né? Ele possui dois transistores, dois capacitores e quatro resistores, né? Esses transitores, eles são configurados, né, de forma que quando um está ligado, o outro está desligado e vice-versa, né? E dessa forma a gente tem uma oscilação contínua entre os dois estados. Já os capacitores e resistores, eles vão determinar o tempo de carga e descarga que define a frequência e a largura dos pulsos do sinal de saída, né? Porque quando um transistor está ligado, o capacitor referente a esse transistor carrega, né, pelos resistores,
enquanto o capacitor do outro transistor descarrega, né, desligando o transistor. E quando o capacitor atinge certa tensão, o seu transistor desliga e o outro transistor liga, né, reiniciando. E as formas de onda mostradas no diagrama ao lado ilustram as tensões nas saídas Q e Q barra. Agora sobre o circuito com CI555, né? Eu vou destacar alguns pontos principais, né, que são a sua ampla utilização para implementar multivibradores astáveis, né, já que ele é um circuito integrado simples e versátil, né. Quando ele é configurado como um multivibrador astável, né, ele pode gerar pulsos de onda quadrada com frequência e ciclo de trabalho ajustáveis. E uma vantagem significativa dele é a estabilidade e precisão que ele oferece, né? De gerar sinais de clock e pulsos de temporização essenciais para circuitos digitais e analógicos, né? Além disso, ele é fácil de configurar e ajustar, né? E permite que os engenheiros modifiquem rapidamente os parâmetros do circuito para atender às necessidades específicas de suas aplicações, né? A, a saída dele apresenta uma ampla gama de frequências, né? Que pode variar de hertz até centenas de kilohertz, só por ajustar os componentes externos. Nessa simulação aqui feita no Falstad, né, nós temos os principais componentes sendo os transistores Q1 e Q2, que atuam como interruptores, alternando entre condução e corte, resistores, né, de 330, 320 e 1K ohms, que controlam a corrente e determinam o tempo de carga e descarga dos capacitores, e os capacitores C1 e C2 de 18 microfarads, né, que determinam a frequência de oscilação, carregando e descarregando para alternar os estados dos transistores, né. O funcionamento do circuito, né, ele se baseia no seguinte fluxo, né. Quando o circuito é ligado, um dos transistores, né, levando como exemplo aqui o Q1, ele vai conduzir primeiro devido a pequenas diferenças de componentes ou ruídos. O capacitor C1 carrega através do resistor de 1K e aumenta a tensão na base do transistor Q2. Quando a tensão na base de Q2 atinge um valor suficiente, Q2 conduz e o ciclo se repete, alternando entre Q1 e Q2. Isso resulta em um sinal de saída oscilante, né? Como a gente pode ver no gráfico que está abaixo. A onda, ela é Circuito multivibrador monoestável, começando com suas características básicas. Neste slide temos uma imagem que representa um circuito monoestável formado por dois transistores. Eles possuem apenas um estado estável, surgindo o nome monoestável. Quando disparados, comutam, ficando instável por um tempo determinado, que no final deste tempo eles voltam automaticamente para a sua condição inicial, que é estável. Neste outro, temos o mesmo exemplo de circuito com o seu diagrama de tempo, que na entrada ele é acionado na descida, que a sua saída gera a temporização que deixa ele na forma instável por aquele período determinado. Agora falando um pouco sobre o circuito com CI 555, circuito integrado 555. Aqui temos uma imagem representando o circuito integrado com a sua fórmula de tempo, que é 1,1 vezes o resistor vezes o capacitor. Lembrando que o capacitor tem que ser menor ou igual a 1500
microfarads. O resistor tem que ser maior que 3,3 megaohms, porque as fugas do capacitor podem tornar a temporização errática. A entrada de disparo, que corresponde ao pino 2, deve ser mantida no nível alto. Quando essa entrada é levada ao nível baixo, o circuito comuta e a sua saída vai ao nível alto por um tempo que depende dos valores do componente da rede RC. Mesmo que um novo pulso de entrada seja aplicado, ele não tem efeito algum sobre o circuito enquanto a temporização não terminar e a saída voltar ao nível baixo novamente. Essas são algumas das características do circuito integrado monoestável. Agora falando um pouco sobre as aplicações, nessa primeira imagem da esquerda temos um temporizador formado por um circuito integrado. Então a gente consegue simular um temporizador usando o circuito monoestável. E na direita temos um circuito que a sua função é detectar a ausência de pulsos. Então podemos ter aplicação tanto para detectar a ausência de pulsos como a presença de pulsos, que aí trocaria a ordem, né? O sentido, a lógica do circuito, mas é uma aplicação. Bom, dando um contexto aqui para essa simulação de um multivibrador monoestável, na condição inicial, que é a de estabilidade, o transistor da esquerda está cortado e o da direita saturado. Só que quando um pulso de disparo é aplicado, a condição dos dois são invertidas. O da esquerda, que estava de corte, vai para saturação, e o da direita vai para de corte, que estava saturado. Só que é um estado que ele não dura por muito tempo. Então, quando esse estado instável passar, eles voltam para sua condição inicial. Nos circuitos digitais, os multivibradores monoestáveis são muito importantes, porque eles permitem que seja gerado um pulso de largura constante, independentemente do tempo de duração do sinal de entrada ou mesmo de sua forma de onda, em alguns casos. E podemos comprovar essa afirmação quando apertamos aqui no circuito o push button, que está aberto, ligando ele ao circuito, geramos uma corrente, uma tensão, na verdade, que dura apenas um tempo, por mais que ele ainda esteja conectado ao circuito. E se eu deixo ela aberta e aciono de novo, ele vai gerar o mesmo pulso, do mesmo tamanho, e volta para o seu estado de zero de novo, 0 volts. Falando agora do circuito multivibrador biestável, abordando as características básicas, os multivibradores biestáveis, também conhecidos como flip-flop, são circuitos que têm dois estados estáveis. Eles são usados para armazenar informações, funcionando como memória em muitos dispositivos eletrônicos. O multivibrador biestável alterna entre dois estados estáveis, geralmente representados como 0 e 1. Essa alternância é desencadeada por sinais de entrada específicos. Agora, vamos ver como isso funciona melhor com um circuito que utilize o CI555. Bom, como a gente pode ver, nesse circuito a gente tem dois botões. Um botão que está ligado no pino 2, que é o gatilho, e outro que é ligado ao pino 4, que é o reset. Dessa forma, quando a gente aperta o botão que está ligado no pino 2, que é o set, a gente vai ter um nível lógico baixo. E por sua vez, esse nível lógico vai passar pelo comparador. E assim, na saída desse comparador, vamos ter um nível lógico alto, em função do mesmo estar conectado de forma que nós temos 1/3 de VCC. Bom, com isso, na saída do flip-flop, a gente vai ter um nível lógico alto, a qual será a nossa saída, e dessa forma o LED vai acender. E quanto ao botão reset, não tem muito mistério, porque como o próprio nome já diz, ele vai interromper o ciclo de operação e a gente vai voltar ao estado anterior quando o LED estava apagado. Agora, falando um pouquinho mais das aplicações em geral do circuito multivibrador biestável, a gente pode citar aqui, como pode ver na imagem, por exemplo, os contadores. Os multivibradores biestáveis são amplamente utilizados em eletrônica digital.
Algumas das principais aplicações excluem o flip-flop para armazenamento de dados, contadores binários e registradores de deslocamento. Eles formam a base de memória em computadores e muitos outros dispositivos digitais. Na imagem, como a gente pode ver, a gente mostra um contador assíncrono que utiliza 3 flip-flops. Bom, na terceira simulação, né, do multivibrador biestável, ou flip-flop, né, nós temos os transistores Q1 e Q2, que são interruptores que alternam entre condução e corte, né, os resistores de 100 e 1K ohms, que controlam a corrente e garantem o funcionamento correto dos transistores, e as saídas e entradas, a saída e as entradas, né? E o funcionamento do circuito, né, se baseia no seguinte fluxo. O estado de saída ele é alterado pela aplicação de um sinal nas entradas de imposta ou reiniciar. Quando um sinal é aplicado a imposta, Q1 conduz e força Q2 a cortar, armazenando o estado. Quando o sinal é aplicado a reiniciar, Q2 conduz e força Q1 a cortar, mudando o estado armazenado. Sem sinais de entrada, o circuito mantém seu estado atual indefinidamente. Analisando a estabilidade do circuito, nós percebemos que o circuito só muda de estado quando há um sinal de entrada. Então, ele é estável em um dos dois estados possíveis. Bom, falando sobre geradores de PWM, né, nós temos como principal característica desses componentes o controle da potência média, né, que a carga recebe, com base na variação da duração dos pulsos elétricos, né? Então, no contexto de uma lâmpada, por exemplo, a gente deixa de ligar e desligar ela, simplesmente, para modificar o quão brilhante ela fica, né, com base na duração dos pulsos de energia, né? Então, o PWM é uma técnica altamente eficiente, né? Porque a energia é fornecida em pulsos, então dessa forma o desperdício em forma de calor é reduzido, né? No circuito com CI 555, nós podemos construir um gerador PWM, né? Já que o circuito 555, né, o circuito integrado 555, consegue gerar ondas quadradas com frequência e largura de pulso ajustáveis. Então, a gente pode, através dos resistores e capacitores, né, externos que eu havia falado, sintonizar a frequência dos pulsos e controlar a duração do pulso ligado e o período total, né, que na eletrônica é chamado de Duty Cycle, né? E no circuito gerador PWM com 6555, ele é um oscilador que gera pulsos que serão amplificados e enviados à carga, né? E um simples potenciômetro já permite a gente variar esse duty cycle, ajustando a potência de uma forma precisa e eficiente, né? Como aplicações, a gente tem ali situações dentro da indústria para controlar motores, temperaturas em fornos e estufas, fontes de alimentação chaveadas, né, que estão presentes em computadores e smartphones, né? E no dia a dia a gente tem dimmer de lâmpadas, né, que é o ajuste do brilho, né, controle de velocidade de ventiladores e carregadores de bateria, que vão atuar na corrente e tensão fornecida, né, para a bateria, para proteger a vida útil delas. Muito obrigado e até a próxima.